Eu tenho uma definição, assim, pra medo de um modo mais imaginário. É igual um semáforo. Tem o verde, prossegue. Tem o amarelo, que é... Atenção. O medo nada mais é do que atenção. Cara, o que tá acontecendo? Deixa eu entender aqui meus sentimentos. O que tá me gerando aquilo? Exatamente isso. É o medo de altura. Tá, então você pode tanto bater de frente com esse medo e superar, ou aquilo sai de perto que aquilo não faz. Você vai se afastar. Mas nada mais é do que se prepara. Algo novo está para acontecer. O teu cérebro odeia. Odeia? Porque o cérebro, ele precisa de uma previsibilidade. Quando eu não tenho previsibilidade daquilo que vai acontecer, eu vou ter naturalmente aquele receio. Porque a gente sempre quer buscar o passado que vai transformar o futuro previsível. É verdade. Então eu quero olhar para trás e aquilo que foi, eu preciso fazer com que aquilo seja previsível. Quando a gente para, por exemplo, para analisar questões de relacionamento, você percebe que a pessoa fala assim, porque é muito difícil o relacionamento. Muita gente boa, ela vai fazer de tudo para que aquilo seja difícil. Existe um condicionamento mental sobre aquilo dali. Esse mindset ele vai ficar enraizado. Por exemplo, homem é tudo? Igual. Qual que é? Eu não sou igual. Entende? Igual a quem? Eu tô querendo botar todo mundo numa forma. Eu tô querendo condicionar as pessoas a um determinado título. Mulher é tudo isso. Homem é tudo aquilo. Não é. Só que como a gente não pensa, a gente pega pensamento pronto. E aí, por exemplo, eu poderia ter pegado um pensamento pronto dessa cirurgia de todo mundo me ridicularizando. Só que eu falei, cara, eu vou pra segunda. E aí comecei por doutor. Era um doutor Ricardo, obstetra. Falei, deixa eu entrar na cirurgia aí. Cara, tu desmaia. Em cima da minha barriguda, eu vou fazer o quê? Falei, não desmaia não, doutor. Então eu vou pra trás, eu não vou pra frente, eu não vou contaminar. Assim, vou deixar você entrar. Aí imagina aqui a mesa, ele falou assim, então você vai ficar lá. E eu fiquei encostado lá. Aí eu falei, tô tranquilo, doutor. Ele tá tranquilo? Aí começou a cirurgia. Aí abriu. Falei, não foi, Tô vendo isso aqui, tô bem. Posso dar 2 passos pra frente. Felizão. Falei, tô dentro, agora já era. Quando ele tirou o bebê da barriga da mulher, me deu uma crise de choro. Eu fiquei empolgado com aquilo dali. Eu achei que aquilo dali é a coisa mais incrível do mundo. E a anestesista veio me dar parabéns. Parabéns, paizinho. Eu falei, não são Então, tipo assim, caga no início da instrumentação cirúrgica. Mas aí vai de encontro. Desculpa te interromper, mas aí vai de encontro até com a próxima pergunta. Esse foi o seu maior desafio dentro da instrumentação ou tiveram outros? Cara, eu acho que o meu maior desafio na instrumentação foi lidar com humilhação e conhecimento. Conteúdo. Porque a gente não sabia. Era aquilo que a gente tava falando. Quem tem, não quer ensinar. Ou aquele que sabe, não sabe realmente aquilo dali. Sabe de forma, às vezes, empírica e não de uma forma que vai funcionar como uma receita. Sim. Porque a instrumentação cirúrgica não funciona como uma receita. Sim, é verdade. E lidar, por exemplo, com a humilhação, para mim, foi muito difícil. Aí eu saí desse hospital, tive que ir para um outro hospital. Aí eu comecei a trabalhar no hospital maior da minha cidade, aí eu entrei pro trauma. Aí quando eu comecei no trauma, eu achei que eu já tava grande. Falei, tô estourado. Tá tudo dando certo. Recebi uma proposta de uma empresa para que eu pudesse desenvolver um trabalho de uma pessoa na Paraíba. Falei, tô dentro. Pedi conta. No mesmo dia, cheguei em casa, minha mãe quase morreu. Não é possível, não. Falei, não, isso era uma quarta-feira, eu tava indo viajar para João Pessoa, para Paraíba do domingo. Caraca. E fui para João Pessoa. Quando eu voltei para trabalhar numa outra equipe, em um hospital particular da minha cidade também. Ou seja, eu trabalhei nos 3 hospitais da minha cidade. Nos 3. E aí eu voltei para trabalhar com um cara que foi o cara que mudou minha vida. Dr. Túlio Augusto de Azevedo. Médico ortopedista, especialista em cirurgia da coluna. Foi uma cirurgia de coluna que eu tive a virada de chave. Eu até gravei um vídeo recente falando sobre isso. A gente estava terminando... Até então era muita humilhação. Humilhavam porque eu só tinha um sapato. Humilhavam porque... Vou te contar uma história. Eu tava entrando numa cirurgia pediátrica numa terça-feira, pela manhã, com um cirurgião que eu não vou falar, que era cirurgião pediátrico. Eu tava me escovando, ele tava saindo da sala. Eu tenho essa cena na minha cabeça até hoje. Ele tava saindo de graça. Ele tava saindo da sala, tava ele no meio, um residente do lado dele, a outra residente do outro lado dele, e tinha uns 4 estudantes de medicina atrás dele. Ele dizia assim, veja o merda se escovando, tomando cuidado pra não sujar o sapato. Porque na época realmente eu só tinha um sapato, era um all-star branco. E era polvidinho. Ia manchado. E mancha. E era branco. Eu só tinha aquilo dali. Porque eu tava começando a levantar minha vida, assim, né? Profissionalmente. E aí ele falou, vejo merda se escovando. Eu falei, doutor, a vida é assim mesmo. Mas eu passei algumas vezes isso. Algumas vezes. Às vezes eu falava alguma coisa errada. Por exemplo, recentemente quase tive um cancelamento na internet porque eu falei OPME. Eu falei OPME e CME.
Não é OPME, é OPME. É CMI. CMI. E aí começou a galera, como que um cara desse dá aula, como que um cara desse escreve. Senhor Jesus, que dê sabedoria. Eu sou carioca. Exatamente. A gente fomos pra São Paulo e a gente até levantou essa bola, né? A gente comentou, a gente fosse lá no Rio, a gente falou CME. O PME. E aí eu tomei uma investida. E aí teve uma hora, nossa, porque realmente é muito complicado, como é que um cara desse escreve livro? Tudo vai direcionar pra poder criticar o teu trabalho. Mas ninguém faz mais do que você, né? É o que eu falo. Eu falei assim, olha só, teve uma vez que uma moça chegou pra mim e falou assim, nossa, teu livro tá cheio de erro. Eu falei, pô, me manda aí, porque às vezes foi pra correção E passou despercebido, né? Passou, né? Só que na verdade, um era um espaço que não tinha dado e um era o nome mesmo. Eu não me lembro exatamente o que era. Quando eu olhei aquilo dali, não, porque isso aqui não pode. Aí ela cresceu, né? Quando eu cheguei e falei, pô, então me ajuda. Você tem humildade ainda. Você me manda, pra poder, exato, pra melhorar, né? Eu vou melhorar e tudo mais. Aí ela cresceu, né? Não, porque isso é inadmissível, como é que um profissional assim, papapá, não sei o quê, pererê, pererê. E aí depois que ela me mandou, eu falei, olha, isso daqui realmente, eu te agradeço, era uma questão de realmente não te espaço aqui, e essa palavra é assim mesmo, tá? Só que eu achei estranho, ela o quê? Eu falei, pô, não encontrei nenhum erro no teu livro. Ela, Eita! pois é. Então é por isso que não É tem. por isso que eu não encontrei nenhum tipo de erro. Pois é, né? Aí, Mas exatamente a crítica vem de quem não faz e se incomoda porque você tá fazendo. e as pessoas têm uma mentalidade muito ridícula de crítica construtiva. Não existe. Eu falo isso o tempo inteiro. A palavra Cala a crítica é boquinha. grego. Eu falo assim, não existe crítica construtiva de quem não construiu nada. Principalmente quando vem de alguém que não fez o que você tá fazendo. E não passou eu por tenho aquilo ali. a Lara Nesteru, que eu gosto muito dela, e ela fala uma coisa assim, a opinião é dada quando ela é solicitada. Exato. E essa parada de que, não, olha só, vou fazer uma crítica construtiva aqui pro podcast de vocês. Primeiro, vocês não me pediram. Né? E a crítica, ela vem do grego de crisália, que ela significa julgamento. Então, por exemplo, a tua mãe não vai te criticar. A tua mãe, ela vai te aconselhar. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que se quer levantar. De uma criança numa escola, uma menina, e aí as professoras falavam assim, olha, tem alguma coisa de errado com a sua filha. Pra mãe da menina. E a mãe da menina falou assim, cara, em casa ela não é assim. Não, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado, essa menina tem um problema mental, essa menina não sei o quê. E começaram a bater muito em cima da mãe. E a mãe se sente muito pressionada. Tipo, será que eu sou cega? Será que eu tô atrapalhando a vida do meu filho, da minha filha? E aí, de tanto insistir, ela resolveu levar a filha num especialista. E mãe faz de tudo pelo filho. Sim. Quem é o melhor, aonde eu levo, levou. E chegou num determinado lugar, o médico falou assim, olha, a gente não consegue te dar o diagnóstico agora. Deixa ela passar um tempo aqui com a gente e depois a gente volta a conversar. Colocou ela num determinado lugar para fazer um determinado exame. Isso foi lá fora dos Estados Unidos. Essa história é real. E aí, o médico ficou durante um tempo fazendo um processo de observação e a mãe voltou. Ele pegou a mãe e levou, e era aqueles quartos que tem um vidro. Você consegue ver a pessoa, mas a pessoa não consegue te ver. E aí ele falou assim, ali tá tua filha. Rodando, correndo, rodando. E a mãe entrou em desespero. Falou, caraca. Era isso que as professoras tanto reclamavam, de queriam expulsar minha filha, que ela tava atrapalhando e tudo mais. E ela entrou em desespero. E ela começou a chorar. O médico falou assim, por que você tá chorando? Ela, minha filha tem problema. Ele falou, não, a gente só tá vendo. A gente não tá ouvindo o que ela tá ouvindo. E ele foi, apertou um botão, tava tocando uma música. Ele disse assim, tudo bem a sua filha não ser boa em português e matemática, mas o problema ela não tem nenhum. No meu conselho, que eu daria pra você, é coloca ela num balé, porque ela é bailarina, ela é uma dançarina, essa menina. E ela se tornou uma das coreógrafas do Circo de Soleil. Nossa. Ou Me seja, arrepiei. Que na história. boca de pessoas que não te conhecem verdadeiramente, você é um erro, você é um problema, você certeza. agora na boca de Nossa, alguém mãe. que te ama verdadeiramente, que é o que a gente divide entre crítica e conselho. Crítica é só pra te atacar, ponto final. Conselho é de quem te A ama. modernidade nos deu, né? A crítica construtiva. Mas na É a verdade, hipocrisia. Eu tenho uma amiga minha que a nossa maior briga, assim, o nosso maior... Que ela fala, Nath, não, vou dar minha opinião. Eu falei assim, mas fica quietinha. E eu sou esse tipo de pessoa, fica quietinha, eu não pedi. Aí ela, não, mas eu quero falar. Eu falei assim, guarda pra você. Fala na sua casa. Conversa com você, olha pro espelho e conversa com Eu você. faço isso com a minha mulher. Eu falo só, isso que você vai falar vai me ajudar a ir pra onde eu tô indo? Vai guiar a gente pra onde... Gente, é 100%... Não sei da sua esposa, porque assim, é uma intimidade, mas a maioria das vezes não é pra nada. É só um ar de julgamento. Essa é uma fofoca que não vai te... Não vai te levar a nada. Exatamente. Exatamente. Entende? Então isso pra mim, na instrumentação cirúrgica foi a barreira respondendo.
foi lidar com essas situações de você muito burro, com a minha aparência, me chamavam de sarrafo e que eu não prestava pra nada, e que até quando você vai ter que ficar aqui pra você aprender isso aqui? Aí eu tive o grande dada que foi numa cirurgia de coluna. Que um médico virou pra mim e falou assim, dreno de Hemovac. Eu virei pra circulante, dreno de Hemovac. Ela abriu, eu peguei, passei o dreno pra ele. Aí ele pegou o dreno, olhou pra mim. Pra que serve um dreno? E você postou esses dias o dreno? Eu achei sensacional. Drenar. Aí a coisa mudou. Esse cara foi um pai pra mim. Esse cara foi um pai na minha vida, assim. Ele me ajudou em tudo. Através dele eu consegui aprender muita coisa. Ele me levou pra muitos lugares, eu conheci muitas realidades, eu trabalhei em muitos hospitais. Eu vivenciei realmente, de fato, ali a vida de um cirurgião 24 horas. E aí ele falou assim, é por isso que você não vai ser nada na tua vida. Você é apenas um robô que replica aquilo que falam pra você fazer. Caramba. Então você não é um instrumentador cirúrgico, você é um passador de pinça. Mas foi a partir desse momento aí, assim, depois, né, que você conheceu esse cirurgião, foi quando você decidiu, assim, empreender e falar, não, eu quero mudar essa minha trajetória. Como é que foi isso, assim? Não, ali eu tinha a gana de ser cirurgião. Eu queria ser cirurgião. Eu já tava com esse sentimento. Mas na minha cabeça era, cara, como que eu vou fazer medicina? Eu sou burro. Entende? Até então eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Pra mim, eu pegava isso daqui e não conseguia. Eu lia silabado. E a mulher dele, que foi a minha médica, que era neuropediátrica, que me diagnosticou. Que legal. Quando eu tava trabalhando com ele também na medicina hiperbárica. E eu vi a questão de empreender com ele. Esse cara, ele ia negociar com uma empresa, eu ia junto. Ele ia pra uma reunião de médicos, eu ia junto. Ele te dava essa oportunidade de você acompanhar. Eu era filho dele. Ele comentou esse dia numa postagem que eu fiz no Instagram, ele comentou assim, eu sinto muito a sua falta. Nossa. Meu Deus. Meu olho encheu d'água, porque tipo assim, eu tinha uma relação com ele de pai. De pai, realmente. Porque eu não tinha... Ele era de lá da... Ele era de Niterói e tinha ido morar em Teresópolis. Agora ele voltou pra Niterói, né? Mas eu tinha uma relação com ele assim... É porque eu nunca soube o que é família. Não tinha isso, sabe? E quando eu tava na casa dele, ele falou, caraca, é isso que é família. Como você pegou esse... Comecei a ver a forma com a qual ele tinha os 3 filhos dele. E eu cuidava dos filhos dele. Eu pegava os filhos dele, eu levava pra escola, buscava. Então ele confiava em mim. Então ali começou. E nessa que ele me chamou a atenção, eu fiquei muito envergonhado. Falar, pô... O que eu vou fazer? Só que a pior coisa é quando você não se conhece, você não sabe o que tá acontecendo. Porque as pessoas vão começar a normalizar, tipo assim, não consegui, tá tudo bem. Não tá tudo bem não, cara. Pô, não consegui ler uma... Peraí. Só que Eu sou assim, eu sou assim mesmo. Síndrome de Gabriela. Síndrome da Gabriela, sou assim mesmo. isso era o maior erro. Na verdade, eu não era só de questão de eu ser assim mesmo, mas era uma questão que eu não sabia. Eu sempre fui muito preso. A gente tava falando, clareza é poder, né? Quando você tem a informação. Não, diagnosticou. Cara, eu tenho um nome pra isso agora. Eu sei o... Tá, mas o que significa? Qual o conceito? Mudou muito. E aí eu perguntei pra ele, cara, doutor, pra que serve um dreno? Eu te garanto que você nunca mais vai me fazer uma pergunta que eu não vou saber responder. Mas eu nem sei se eu falei com tanta coragem assim. Mas eu fiquei tipo assim, cara, merda. O cara tá me dando a oportunidade e me pergunta pra que serve um dreno, eu nem sei. Eu fico preocupado em saber o que é aquele curva, aquele reta, pô. Tá errado, cara. Tá Exatamente. Errado. Isso aqui tá errado, cara. O instrumentador não pode fazer isso aqui, não. Tá errado. Aí ali começou. Entendi. Eu passei por uma situação início do ano passado, que a médica me perguntou o que faria. E é onde eu bato na tecla o tempo inteiro. Instrumentação não é só passar ferro. E eu falei, olha, é melhor tirar. Que era um cílio, né, um prolongamento de cílio. Eu falei, eu não tenho uma literatura para te mostrar, eu não tenho um artigo, nada. Eu tenho um curso que eu fiz de extensão de cílios e a cola me preocupa. E na época eu questionei a professora, eu falei, olha, eu sou instrumentadora, tem algum problema? Olha, não sei, a gente pode procurar. E a gente começou a pesquisar e de fato a gente não achou nada ali científico que provasse. E agora no início de novembro saiu uma nota técnica da Associação da Anestesiologia, falando sobre adornos estéticos, e tá lá que a cola tem composição que vai causar queimadura com eletrocautério, vai causar um monte de coisa, o seu olho não fecha direito algumas vezes. E aí quando eu peguei, eu mandei direto para ela.
E ela falou assim, Vivi, é por isso que a gente confia em você. É que eu tô te Se falando. você falar é pra tirar, a gente vai tirar. Pode deixar, a gente vai deixar. Porque eu tinha, assim, eu fui fazer o curso de gestação de cílio a nível de curiosidade. Eu acho que todo mundo passa pelo momento da experimentação de falar assim, eu não quero mais isso. E eu tava nesse momento, tá, gente? Aí eu falei, vou fazer curso de instrumentação. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu quero a instrumentação. Eu amo a instrumentação. Eu amo a instrumentação, é lá que eu tenho que ficar. Mas me agregou no eu falar pra ela, olha, a cola me preocupa. O material do cílio me preocupa, porque é sintético, é o mesmo sintético da trança, né, da prótese capilar, que a gente não já tinha que tirar. Então, pra mim, vai pelo mesmo caminho. E assim, eu recebi aquilo, é por isso que a gente confia em você. Isso é muito satisfatório, né? Muito. Mas é o que eu falo, isso leva o profissional para outro nível que as pessoas não entendem. É verdade. Gente, eu ficaria horas com você, mas eu preciso finalizar esse episódio. E, ó, Gente, que papo maravilhoso! Temos mais um episódio também, então acompanhe aí, ativem o sininho, se inscrevam no canal, compartilha com a amiga, com um amigo e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.